Olá, gente. Vamos tirar aqui mais uma dúvida. Se assim Papai do Céu quiser nos ajudar. Nós já fizemos mais dois vídeos acerca desse tema, né? A casa de Deus. A pergunta onde é que fica, o que é, onde a casa do Senhor, como nós falamos. Nós temos a mania de usar muito as falas da antiga aliança acerca de casa de Deus, né? A casa do Senhor, o templo do Senhor, ignorando completamente a ideia no Novo Testamento quanto a esse assunto. Impressionante quando nós pegamos 2 Pedro, ou 1 Pedro, capítulo 2, quando Pedro ele fala acerca de nós tomarmos o leite não falsificado da palavra, que o grande problema nosso é que nós não somos leitores assíduos da palavra. Nós, na verdade, merendamos versículos. Nós não temos a mania de fazer o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, né? Comparar as coisas espirituais com as espirituais. Nós não pegamos a palavra para comparar textos e os contextos delas. Olha o que Pedro fala. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, rejeitando toda maldade, toda mentira, todas as formas de hipocrisia, inveja e toda maledicência, desejai como crianças recém-nascidas o leite não adulterado da palavra. Infelizmente, nós pregamos a palavra, um evangelho completamente adulterado. Não tenho medo de falar isso. Né? Amai, cadê papapá? Desejai como criança recém-nascida o leite não adulterado da palavra, a fim de que por ele possais crescer para a salvação, já que provaste que o Senhor é bondoso. Chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada é verdade pelos homens, mas diante de Deus eleita e preciosa. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, prestai-vos à construção de um edifício espiritual para um sacerdócio santo. Oi. Então, gente, outra coisa é o que Paulo... Onde é que Paulo fala? Efésios capítulo 2. Você está falando do filho, porque eu falei com Paulo. Efésios capítulo 2. Para deixar mais claro. Olha o que diz aqui. Versículo 19 ao 21 diz assim: portanto, já não sois estrangeiros e forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo a pedra angular. Nele, bem articulado, todo o edifício se ergue como santuário santo no Senhor, e vós também nele sois co-edificados, edificados juntos, para serdes a habitação de Deus no Espírito. Gente, a igreja, a casa, o templo de Deus não é a congregação. Se amam nós, somos nós. Ainda tem dúvida? 2 aos Coríntios, capítulo 7. Capítulo 6, me perdoe. Versículo 16. Que há de comum entre o templo de Deus e os ídolos? Ora, nós é que somos o templo do Deus vivo, como disse Deus. Neles habitarei e entre eles eu caminharei. Eles serão meu povo e eu serei o meu Deus. Tem alguma dúvida, gente? Essa ideia, gente, que o culto, né, eu tenho que ir para a igreja, porque lá é a casa de Deus, porque é lá que Deus me ouve.
Impressionante. Jesus diz lá em Mateus, capítulo 6, se eu não me engano, verso 9, ele ensinando acerca da oração. Ele disse, olha, quando orardes, entrai nos vossos quartos, no vosso quarto, fechai a porta em oculto, e seu pai em oculto te verá. Ele também disse o que aos apóstolos? Onde tiver 2 ou 3, gente. Essa ideia de centralizar em uma congregação para controlar as pessoas, gente, isso é da igreja romana. Onde você tem que participar da Santa Missa, porque ela complementa o sacrifício vicário. E se você não vai para a missa, você vai para o inferno. Isso, gente, é um neo-romanismo. Você tem que ir para a casa de Deus. A casa de Deus não tem que ficar... Você tem que zelar da casa de Deus. Você tem que trazer a casa do tesouro. E as pessoas que são de fato as pedras? O problema é que a gente não lê, gente. Nós não somos leitores da palavra. Josué, meu filho, toma o livro da lei que eu dei a meu servo Moisés. Meio-dia de noite. Timóteo, enquanto não for contigo, ocupa-te a leitura. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Meu povo está sendo destruído. Olha o que diz Oséias, capítulo 4. Porque, gente, quem está na direção, se barbear, o carro bate. E quem está dentro do carro ou do ônibus sofre. O que foi que aconteceu com o Titanic? Quem foi que barbeirou? Por causa de quem? Quem deu a ordem? E quem recebeu a consequência? Foi ele só? Eu creio que eu não estou dando murro em vento, nem em ponta de faca. Porque o que eu puder fazer, enquanto Deus me der oportunidade, farei esses vídeos para ver se vocês despertam. E eu creio que vão despertar. Leiam, gente, leiam. Olha o que diz em Oséias capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, israelitas, pois o Senhor abrirá um processo contra os habitantes da terra, porque não há fidelidade nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Existe o que? Perjúrio, mentira, assassínio, o roubo, adultério e violência. E o sangue derramado soma ao sangue derramado, pois e por isso a terra lamentará, desfalecerão todos os seus habitantes, e desaparecerão os animais dos campos, as aves dos céus e até o peixe do mar. Sim, que ninguém abra um processo e que ninguém julgue, pois na realidade o meu processo é contra ti, ó sacerdote. Tropeçarás de dia, e contigo tropeçará de noite também o profeta, e farei perecer a sua mãe. Meu povo será destruído por falta do conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, né? Eu te rejeitei para o meu sacerdote, porque esqueceste o ensinamento do teu Deus. Eu também me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais numerosos se tornam, mais pecam contra mim, e eu mudarei a sua glória em ignomínia. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e anseiam por sua falta. Como ao povo, assim sucederá. Ao sacerdote, eu castigarei por seu procedimento e farei recair sobre as suas obras. Comerão, mas não ficarão saciados. Prostituição, mas não se multiplicarão, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição. Um evangelho misturado. Tanto é que tem gente que... porque Davi disse que o meu desejo era ficar na casa do Senhor. Gente, em primeiro lugar, que casa é essa que Davi está falando? Segundo lugar, ainda existe? Terceiro, onde está escrito na nova e na antiga aliança? Qual a ideia de mundo da nova e da antiga aliança? A gente não sabe distinguir, a gente faz uma miscelânea, não sabe discernir uma coisa da outra. Entendeu? Aquele templo ali, qual era a intenção dele? Para você ter uma ideia, o propósito da nação de Israel era que as pessoas fossem até Israel e fossem influenciadas por Israel. Entendeu? Era para a nação ir até ela.
Tchau, minha filha. A igreja não, gente. A igreja é para sair e influenciar as nações lá dentro, penetrar e influenciar. Nós não, nós nos excluímos. Fazemos que nem um judeu. Está lá em Neemias 13. Lê uma coisa e se interpreta a outra. Está escrito lá em Neemias 13. Nesse tempo foi lido o livro da lei de Moisés e achou-se escrito que nenhum amonita nem moabita poderia participar da congregação de Israel para sempre, porque não socorreu o israelita com pão e água quando andava no deserto. A partir daí, diz que Neemias achou por bem tirar todo o elemento estrangeiro. Entendeu, gente? A gente tem mania isso, de exagerar em tudo. Então, valoriza a igreja. Não a igreja, irmão, a igreja. Afinal, gente, quem são as pedras vivas que coedificadas são formadas para a habitação de Deus? Quem é o templo de Deus? Jesus morreu por quem? Jesus vai arrebatar quem? Vai arrebatar a Assembleia de Deus? A Deus é amor? A Igreja Católica? A quadrangular? Vai arrebatar quem? Vai arrebatar os edifícios de tijolos? Né? Olha o que diz aqui Malaquias. Malaquias ainda vai mais grave, diz assim, ó. Malaquias capítulo 2. Mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdote, se não escutardes, se não levardes a sério e dar glória ao meu nome. Diz o Senhor dos Exércitos, mandarei contra vós a maldição e amaldiçoarei a vossa bênção. Sim, eu amaldiçoarei porque não levais a sério isso. Eis que quebrarei vosso braço, jogarei imundícia em vossos rostos e a imundícia das vossas festas. Vos afastareis com essa. Reconhecereis então que eu vos envio esta ordem para que a minha aliança com Levi permaneça. Disse o Senhor dos Exércitos. Minha aliança estava com ele, era isso, vida e paz. Eu lhe concedia temor e ele me temia diante do meu nome e tinha respeito. Em sua boca estava o ensinamento verdadeiro, em seus lábios não se encontrava perversão. Em paz e retidão caminhava comigo e fazia retornar muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote guardam o conhecimento e de sua boca procura o ensinamento, pois ele é o mensageiro do Senhor. Ao anjo que está na igreja de Éfeso, a igreja mensageira é isso, Meler Iá, que aqui chama de Malaquias, anjo do Senhor, anjo de Evá, né? Mas vós afastaste do caminho, fizeste tropeçar muitos pelo ensinamento. Fazer tropeçar pelo ensinamento. Destruíste a aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Eu também vos tornarei desprezível e vi diante de todo o povo, do mesmo modo como vós não guardaste o meu caminho, fizeste acepção de pessoa no ensinamento. Então isso já vem desde antigamente, né? No tempo de Jesus a gente via isso. O povo mudou, né, suplantou a lei pela tradição, né, pelos dogmas, e assim a gente faz. Supervaloriza a congregação, a denominação, a instituição, ao invés das pessoas. Amém? Na próxima oportunidade, a gente estará fazendo outro trabalho desse, se assim Deus quiser.